A paz, igreja. Bom nós podermos estar aqui mais uma vez para nós celebrarmos ao nosso Deus, um culto de adoração ao Senhor. E quanta alegria de nós podermos compartilharmos, mesmo que seja de uma forma virtual, mas nós estamos adorando ao Senhor, estamos celebrando ao Senhor, porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Então seja bem-vindo ao culto nesse dia, que você possa celebrar o Senhor e junto com a sua família, porque nós vamos finalizar a nossa campanha de oração, a nossa campanha da família nesse domingo, e nós queremos celebrar com muita alegria e trazendo entendimento ao nosso coração para que a gente possa viver dias melhores aqui na terra. Eu quero orar com você, eu quero que você ore aí com a sua família, que você comece a abençoar a sua família, que você comece a liberar uma palavra de bênção sobre a sua casa, sobre a sua geração. Comece a liberar palavras de bênção, comece a liberar palavras que vai trazer um futuro renovador, aquilo que você espera que aconteça na sua casa, na sua família. Começa agora a orar e a determinar que a bênção já entrou na sua casa, ela faz parte da sua vida, da sua família. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora celebrar o Senhor. Ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui na terra e de vivermos como família. Obrigado, meu Deus, porque nesse momento nós estamos celebrando ao Senhor. Vem, Senhor, vem em nosso socorro, vem em socorro da família. Vem, Pai, e faça de novo, tudo de novo, Pai, das nossas vidas, das nossas casas, Senhor. Nós damos liberdade para o Espírito Santo ministrar. Nós damos liberdade para o Senhor entrar, para o Senhor Deus agir em nosso favor, agir em favor daqueles que estão distantes, para que o Senhor traga para perto, para mais perto de Ti. Ó Deus, para que tenha um convívio familiar, ó Deus, de paz, meu Deus, de alegria, de harmonia, de companheirismo. Nós oramos, meu Deus, para que as situações nos lares sejam mudadas nesta hora. E nós oramos para que os céus se abram sobre nós, se abram sobre a nossa casa, para nos trazer entendimento, para trazer revelação do Teu coração para as nossas vidas, trazendo orientação para aquilo que nós precisamos, Senhor, nesses dias. Nós colocamos diante de Ti, Deus, apresentamos o nosso lar diante do Senhor e declaramos que o nosso lar é um pedacinho do céu, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler o texto da palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no livro do começo, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia o que Deus tem para nós nesse dia. A palavra de Deus nos diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Amém? Então, queridos, o plano de Deus para a família. Deus, Ele tem um plano para a família. Quando Deus fez todas as coisas, Deus já havia no coração de Deus um plano para a família. Então, eu sempre falo isso, né? A família nasceu no coração de Deus. E no livro do começo, né, o livro do Gênesis, nós vemos Deus falando conosco, nos mostrando como foi a origem do homem, a origem da mulher, a origem, sabe, de todas as coisas que Ele já tinha projetado no céu para nós. E eu falo que o plano de Deus foi perfeito. Não havia, porque todas as coisas que Deus criou são perfeitos. E Ele criou um plano perfeito para a família. Nós vemos aqui, se a gente for olhar um capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou.
homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhe disse, sejam férteis e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra, e dominem sobre os peixes, sobre os animais. Então Deus, ele criou o homem com toda a capacidade para que ele pudesse ser um pedacinho do céu na terra. Na verdade, todas as coisas foram criadas por uma palavra. Todas as coisas foram criadas por Deus pela palavra dele. Mas quando Deus, ele foi dar origem, porque ele criou o homem, mas o homem ainda não tinha sua origem. Como ele criou todas as coisas foram criadas, e depois Deus foi dando origem, foi trazendo, se tornando visível, tocável. E na origem do homem, né, na origem da humanidade, Deus ele traz para nós da forma como ele formou o homem. Então, ele foi e pegou aquilo que ele já tinha criado, né, o pó da terra, e ele fez o homem. Então, o Senhor, ele não criou o homem pela palavra. Ele criou o homem com as suas próprias mãos, né? Ele modelou o homem, porque é o melhor. Nós somos o melhor de Deus. E Deus, ele fez o homem do pó da terra e deu fôlego de vida. O fôlego do Senhor está em nós, né? Quando ele criou o primeiro homem na terra, ele soprou, né, o seu fôlego, né, nele. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor tinha preparado um lugar para este homem. Então, assim, queridos, tudo que Deus ele faz para nós é perfeito. Tudo que Deus criou foi planejado. Ele criou da melhor forma. Ele criou o melhor para nós. O melhor dele era nós. O melhor de Deus era o homem, porque ele criou para a comunicação dele, para se comunicar com ele, para se relacionar com ele. E olha o cuidado de Deus. Quando nós olhamos para o texto da palavra do Senhor, quando ele criou o homem, nós vemos que ele criou com tanto zelo, com tanto cuidado. Então ele tem um plano perfeito para nós de nos dar o melhor. Sempre foi o plano de Deus para que o homem, genericamente falando, ele tenha o melhor, que ele viva o melhor. Então, por isso, nós precisamos experimentar o melhor de Deus. Ainda nós podemos experimentar o melhor de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 8, que o Senhor tinha plantado um jardim no Éden. O Éden era um lugar de delícias, era um lugar de gozo, era um lugar onde não... Era um pedacinho do céu na terra. O Éden. E a palavra do Senhor diz que ele fez no Éden, que já era um lugar maravilhoso, já foi um lugar projetado, né, para o homem aqui na terra. O Senhor preparou um lugar específico, nesse lugar abençoado, nesse lugar separado, específico para colocar o homem. E a palavra de Deus nos diz que ele fez um jardim. Pensa, queridos, que o cuidado de Deus, o zelo de Deus por nós, como ele deseja nos ver. Sabe, o desejo do Senhor é nos ver, vermos no melhor lugar, sabe, da melhor forma, vivendo o melhor dessa terra. Então Deus, ele fez o homem, ele colocou o homem no melhor que havia na terra. O melhor de Deus que ele tinha criado na terra, ele colocou o homem, que esse seria o melhor, a coisa mais importante que Deus tinha criado. Mas antes de criar o homem, Deus criou todas as coisas para o homem, para que ele vivesse bem, para que ele desfrutasse do melhor. E aí ele faz um jardim. O próprio Deus fez, criou, plantou um jardim no Éden. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Pensa, queridos, um jardim plantado pelo próprio Deus para entregar de forma perfeita e dizer para o homem, você vai morar nesse melhor lugar, esse lugar que eu tenho preparado para você. E aí o Senhor colocou o homem neste lugar que ele formara, que ele criara. E aí nós vemos que
tudo isso veio a se perder no passar do tempo, porque o nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo da família, ele não estava dentro do jardim, mas ele estava em volta do jardim do Éden. Ele estava esperando o momento oportuno para ele entrar e para destruir a criação perfeita de Deus. Mas, depois nós vamos falar sobre isso, mas aí Deus, ele criou todas as coisas, né? Ele colocou o homem e falou assim, você vai cultivar esse jardim, você vai cuidar desse jardim, cuidar para o Senhor. E para somente a gente lembrar que nesse jardim não é como o nosso jardim hoje, né? Que o nosso jardim está cheio de espinhos, está cheio de ervas daninhas, né? Onde a gente se espeta. Não tinha essas coisas. Então ele falou assim, você vai cultivar esse jardim. E ele estava ali cuidando do jardim de Deus, naquele lugar maravilhoso. E aí Deus, ele olha para o homem que ele tinha criado e ele fala assim, não é bom que o homem fique só. Então, é a palavra de Deus para nós. Não é bom que o homem ele esteja só. Quando ele olhou para Adão, no jardim do Éden, ele viu a solidão que ele estava. Porque Adão, ele se comunicava com os animais, ele dava nome para os animais, né? Os animais vinham até ele, mas não tinha uma pessoa para compartilhar os mesmos sentimentos, né? As mesmas alegrias. Naquele lugar não havia tristeza, né? Não vou dizer que ia compartilhar as tristezas, porque naquele lugar não havia tristeza. Mas aí o Senhor, ele viu a necessidade do homem ter uma companheira. Essa é a palavra, companheira, auxiliadora. E aí o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Eu não fiz o homem para o homem ficar só. Eu não fiz o homem somente para ele cuidar dos animais. Eu fiz o homem para se relacionar. E aí Deus cria um ser perfeito. Ele cria a mulher. Ele diz assim, olha, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Porque os animais não correspondem conosco. Por mais que a gente ache que os animais são inteligentes, né? Eles não vão corresponder. Você que dá vida pelo animal, quer dizer para você, ele não vai corresponder. Ele não vai fazer aquilo que o ser humano pode fazer. Então, é necessário que a gente esteja acompanhado de pessoas com os mesmos sentimentos, com as mesmas dores, com as mesmas alegrias, para compartilhar, para viver. Salomão diz assim, ó, melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? Se estiver fazendo frio, o outro aquece. Então, por isso é bom nós estarmos juntos, ter alguém para estar conosco. E foi esse o pensamento de Deus, foi esse o projeto de Deus para a família. Então, foi ele quem criou. E aí ele falou, fazer uma auxiliar. Ela vai te auxiliar. Ela vai ser a sua companheira. Ela vai corresponder às suas necessidades. E Deus, ele fez a mulher de uma forma sobrenatural. Todas as coisas foram criadas pela palavra. O homem foi criado do pó da terra. Mas a mulher, Deus escolheu pegar uma parte do homem que ele já havia criado e fazer auxiliar do homem. Tirou uma das costelas de Adão e fez com que ele caísse num sono profundo. E dessa costela, o Senhor, ele fez uma mulher. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor fez a mulher, ele trouxe essa mulher para Adão. Então, queridos, é um projeto de Deus. Estava tudo formado, estava tudo determinado pelo Senhor. Então, o plano de Deus é que a família, ela se multiplique. O plano de Deus é que a família viva bem. O plano de Deus é que a família seja uma bênção na terra. Que ela seja o sobrenatural de Deus na terra.
E Deus criou a mulher, uma mulher muito linda, né, por sinal. E Adão ficou todo feliz, porque agora ele tinha alguém que ele podia compartilhar, alguém que ele podia andar no jardim, podia correr no jardim com ele, né? Podia, né, dormir junto, acordar junto. E foi para isso que Deus criou, um auxiliar para estar do lado, para estar juntos, para compartilhar os mesmos sentimentos, para estar junto em tudo. Porque muitas vezes nós vemos, como nós estamos falando para a família, nós fazemos os casamentos, e você que vai no casamento, você que já casou, você já fez esse voto, tem um voto que ele é muito, né, comum se usar, onde faz o voto da alegria na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, respeitando todos os dias da vida, e a gente vê que no passar do tempo, essa promessa, ela se torna uma, uma, uma promessa que seja anulada, na verdade. Eles anulam essa promessa. Essa é a palavra. Essa promessa é anulada por atitudes, porque quando os problemas começam a chegar, começa a falta de respeito e não tem aquele sentimento que deveria, né, permanecer na época do relacionamento do namoro, do noivado. E tudo isso porque nós temos um inimigo. E nós vamos falar desse inimigo que entrou no primeiro casal na Terra. Estava tudo muito bem, né? Adão e Eva estavam no jardim, na família, ainda eles não tinham filhos, e o inimigo ele estava né, em volta do jardim para tentar contra a vida desse casal, para tirá-los da presença do Senhor. Então ele trabalhou todos os dias para destruir o projeto de Deus, projeto perfeito, e ele foi assediando a mulher com palavras que pareciam ser verdades, mas que trouxe dúvida no coração de Eva. E Eva acabou que cedeu para a tentação. Enquanto ela não tinha cedido à tentação da serpente, né, do diabo, ela permaneceu no jardim, permaneceu o seu relacionamento com seu esposo íntegro, leal. E nós vemos que quando o pecado entrou, ele transformou essa família, transformou aquele lugar num lugar praticamente deserto, num lugar de tristeza, num lugar de dor, num lugar de culpa. Então, muitas vezes o que nós temos visto no relacionamento, as pessoas elas não entram para experimentar. Eu quero acreditar nisso, que elas não entram num relacionamento para construir uma família, constituir uma família, pensando em dar o pior para ela, dar o pior para sua família. Isso está relacionado ao homem e à mulher. Não é responsabilidade somente do homem, é responsabilidade do homem e da mulher de fortalecer os seus laços matrimoniais, de viver uma vida de integridade, porque quando nós estamos em um casamento e nós buscamos fazer dele um local onde Jesus pode entrar, onde Jesus pode participar de tudo que, né, é feito, esse lar, ele se torna realmente um pedacinho do céu. Mas tem lugar, tem lares que Jesus não pode entrar, que o Senhor não pode entrar. Satanás, ele entrou no meio dessa família e ele trouxe destruição, ele trouxe vergonha, ele trouxe medo, ele trouxe dor, ele trouxe culpa. E quando
esse primeiro casal, essa primeira família que foi colocada na terra, eles pecaram, eles sofreram a consequência, e a primeira coisa que eles perderam foi de habitar no lugar que o próprio Deus tinha plantado com as suas próprias mãos. O primeiro lugar, a primeira coisa foi tirá-los daquele lugar de prazer, daquele lugar de proteção, daquele lugar maravilhoso. Eles foram tirados do jardim. Então, o que Satanás queria? Ele queria tirar eles daquele lugar. E aí eles vêm para um lugar onde eles vão ter que trabalhar coisas que eles nunca tinham feito. Eles experimentaram coisas terríveis. Eles sofreram na própria pele as consequências do pecado. E nós vemos, queridos, que hoje não é diferente. As famílias estão sofrendo, né? Os casamentos estão sendo feitos, mas os divórcios também estão aí. E tudo isso, sabe por quê? Porque muitas vezes um casal, eles não estão ouvindo a voz de Deus, eles não estão buscando o retorno para esse jardim. Por quê? Queridos, Deus, ele tem um plano perfeito. O plano de Deus foi perfeito para o homem e para a mulher. O plano de Deus foi perfeito para a família. O plano de Deus não mudou. O que mudou foi a mentalidade do homem e da mulher, porque pecaram. E foi isso que mudou. E é isso que tem atrapalhado os casamentos hoje. Tem atrapalhado o relacionamento. E Satanás, ele está rondando como um leão que ele está na espreita, porque ele está com fome. Ele está com desejo de comer carne fresca. E ele fica de forma bem sorrateira para pegar sua presa. Assim Satanás está em volta da nossa família, do nosso lar. Por isso nós precisamos vigiar. Mas, amados, Deus, ele tem um plano perfeito. E o plano de Deus não mudou. Apesar do pecado ter entrado na raça humana, ter entrado na primeira família, devido às consequências, porque a consequência do pecado trouxe para essa família uma outra habitação, um outro lugar, trouxe para essa família o primeiro assassinato na terra. Sabe, isso são tudo consequências do pecado. Nós precisamos, queridos, nos voltar para Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele nos deu escape. No capítulo 3 de Gênesis, o Senhor diz que quando ele amaldiçoa mais